Fala, moçada! Começando mais um episódio aqui do Jornada Forte. Eu acho que é o quarto episódio já dessa terceira temporada. Cara, só vem contando história. É uma história mais pancada que outra, cara. Eu tô muito feliz porque estou retornando, né? A terceira temporada do podcast aqui no canal do Forte Play, né? E é bom contar com você, é bom contar com a tua audiência, é bom contar com a tua prosa. Então, por favor, cara, isso ajuda muito a gente. Você que é novo aqui no canal, por gentileza, cara, me ajude. Ativa o sininho aqui, se inscreva no canal, que isso faz total diferença. Porque você fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom, que eu acredito que seja muito bom e propaga nas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Jornada Forte. Muito prazer, me chamo Lucas Forte, sou empreendedor aqui em Curitiba. E se você está precisando de uma agência boa, uma agência que faz o seu marketing, chama a gente. Forte Company, o nome da minha agência, coloca aqui. Essa agência faz a diferença no seu marketing. Beleza, moçada? Vamos começar aqui, eu estou muito feliz. É um cara que eu conheço. Vou falar para você, na verdade, é o pai da Dai que participou do último podcast. Você acredita? É o pai dela. Então, aqui você vai entender o porquê a menina é tão empreendedora. Porque teve uma boa escola, uma ótima escola. Então, moçada, seja muito bem-vindo. Aqui vai ter histórias reais, fatos reais e produção. Solta a vinheta aí que o pau tá atorando. Tchau, obrigado, moçada. Moçada, aqui é o meu lado direito, eu tô com meu parceiro João. Cara, prazer estar aqui com você, prazer meu irmão. Meu querido. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é um cara empreendedor, tem vários negócios e é um prazer contar com a tua experiência. Quero ouvir. Você tava no off aqui, você tava falando um pouco da tua história. Eu falei, João, não. Cara, me conte no ao vivo, porque eu sei do seu poder, o grande empresário que você é ali na região do Boqueirão. E, cara, mas eu quero saber da tua história, porque eu sei que você tem muita prosa para contar. Meu irmão, seja muito bem-vindo à mesa do Jornada Forte, irmão. Obrigado, Lucas. Obrigado, é um prazer para mim também poder estar participando com vocês aqui, a gente poder estar dividindo um pouco da nossa história. É isso aí. Que acho que todo mundo tem uma história, todo né? mundo tem. E eu acho que até a história ruim, a história boa, é bom de ser contada. Ela é bom de ser contada e também, né, para que as pessoas fiquem sabendo e também muitas vezes para não passar pelos momentos ruins que a gente passou, né? Então a gente sempre gosta de até compartilhar isso. Eu sempre falo que a gente é bom o teórico, mas a gente nunca aprende no teórico, a gente sempre aprende na prática. Muito. E se você aprender com os erros dos outros, é melhor ainda, né? Isso mesmo. E eu posso falar para você de cadeira, porque eu fui um cara que aprendi tudo na prática. Que legal, então eu sou um cara que tudo que até onde eu cheguei, até onde eu estou hoje, tudo foi muito prática. Eu nunca fui um cara que comecei tipo assim, a elaborar muito. Não, as coisas vão acontecendo naturalmente e a gente vai se encaixando. Claro que a gente vai procurando sempre, né, o conhecimento, mas claro que lá atrás eu quebrei muito a cabeça para chegar onde que eu estou aqui. Ô João, cara, eu sei que você é consultor, sei que você tem escritório de advocacia, sei que você tem loja de carro, sei que você tem uma hold com várias vertentes de negócio no qual eu me espelho muito também. Mas, cara, sempre foi assim, cara? Sempre começou com bastante empresa, sempre andou de carrão que está estacionado aqui no shopping? Não. Você nasceu... Como que é? Você é de Curitiba? Você é daqui mesmo? Sou de Curitiba, nasci no bairro do Auer mesmo. Né? Já nasceu na região ali. Nasci na região. O meu pai morava ali naquela região. E eu nasci ali naquela região já, onde que hoje, até coincidentemente, eu moro na mesma rua onde que os meus avós moravam, né? Meu pai morou, só que pro lado de cima da Marechal Floriano, ali no Auer. E a gente tem escritório, tem alguns pontos comerciais ali na região. E não começou assim, irmão. Pode falar bem a verdade. Como que começou, irmão? Sempre foi empreendedor ou não? Já trabalhou CLTzão também? Eu trabalhei CLT. O meu primeiro trabalho do CLT foi no Mercadorama. No Mercadorama, que hoje, eu acho que, nem sei se a rede tem alguma ainda aqui em Curitiba. Pois é, isso que eu fiquei pensando aqui agora. Eu fiquei pensando agora também, você vê como... a idade. Falei, será que tem Mercadorama ainda aqui em Curitiba? Eu fui repositor de supermercado. Eu trabalhei como repositor de supermercado, eu trabalhei em lataria de oficina mecânica, eu trabalhei em
em uma empresa que fabricava móveis. Isso daí eu estou falando dos meus 12 aos 13 anos. Com 12 anos já começou já. Isso, eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu peguei, que eu chegava do colégio meio-dia, ali próximo do meio-dia, almoçava, à tarde eu ia para uma lataria e pintura. E daí à tarde a gente fazia um trabalho ali para justamente ter um dinheirinho, para poder comprar uma roupa, tudo, porque tudo era com muita dificuldade, né? Meu pai é funcionário público, então sempre ali na correria. Meu pai hoje é aposentado, depois ele passou a ser policial civil. E daí a gente sempre naquela situação muito restrita, né? As coisas, porque era um momento diferente que a gente vivia. Hoje, eu vejo muitas pessoas até reclamando, e hoje com as ferramentas que a gente tem, com as oportunidades que a gente tem de negócio, claro que não é fácil, né? Ser empreendedor, claro que não é muito fácil, muitas vezes você crescer aqui no Brasil, né? Mas tudo é possível, né? Basta o quê? A pessoa se organizar e ter meta para se chegar lá. Ou então teus pais não eram empreendedores, então? Não. Meu pai nunca foi empreendedor, minha mãe também não. O meu pai teve uma época que ele foi vendedor de terreno de cemitério, né? E daí por isso também eu acabei conhecendo também essa situação. Dos 13 para os 14 anos eu fui vender cemitério vertical aqui em Curitiba. Andava com teu pai junto? Isso, andava com meu pai num período, mas depois eu passei a pertencer a uma outra equipe. Que daí, como meu pai tinha um serviço paralelo, que era funcionário público, eu fiquei lá nessa situação de vendas. Mas me fale, cara, foi porque você gostou ou foi que você viu que teu pai estava ganhando dinheiro? Qual o sentido que você entrou para vender junto? Na verdade, tipo aquela coisa, né? A gente está naquele momento, a gente precisa faturar, precisa ganhar, e eu fui me adequando. Fui entrando no negócio, e de repente, quando eu vi, eu estava com uma pasta de venda e virei vendedor, e de repente eu com 14 anos de idade fui campeão de venda por várias vezes no cemitério. 14 anos de idade, 14 anos de idade, a gente tinha uma reunião, uma sala de reunião grande ali. O que você vendia? Vendia o terreno? Jazigos, na verdade lá no cemitério vertical chamava de lóculos, né? Então existem as gavetas, a gente vendia um direito de sepultamento na gaveta com assistência funerária. E daí você vendia um plano funerário. Na época existiam as propagandas no Alborguete, nas redes de televisão, e daí a gente pegava aquelas indicações e ia até a casa do cliente. Os leads chegavam, os leads do telefone. Daí a gente pegava o ônibus, ia até lá o bairro tal, X, daí fazia um mapeamento, daí fazia tantas visitas, daí fechava os negócios. Então, peraí, o cara ia lá na TV Band, lá na massa, fazia o merchan lá de 1 minuto lá. Isso aí. Liga agora, 3338-0098. Era 6 mil. 6 mil, era 6 mil, o cara ligava lá. Cemitério vertical, isso aí. E daí tinha uma secretária que separava os números. Isso, daí a gente pegava uma lista e ia até a casa do cliente para fechar negócio. Moçada, deixa eu falar. Você é igual o Júnior, que o ano 2000, ele nem sabe que é telefone, descarga. Ele não sabe. Você sabe o que é, Júnior? Sabe o que é telefone, descarga ou não sabe? Ele sabe. Aquele que faz o que acontece? Olha só, o merchan, o cara pagava uma fortuna. Para 1 minuto lá na TV Band, massa. O cara fazia o speech lá de 1 minuto. Isso mesmo. E daí chegava as ligações secretário, e daí distribuía. E a gente saía vender. Distribuía para os vendedores. Isso, até mesmo esses dias eu vi também um podcast também que o Carlos do Cemitério Vertical lá, que é um dos sócios, que nós começamos junto lá na época, e daí até eu chamei ele no Instagram ali, e daí dei umas risadas com ele, né? Lembrando dos nossos ônibus, das nossas ruas, né? E então tudo foi muito difícil. Daí, em 1994, eu tenho um tio que é do ramo funerário, né? Que ele que tem funerária, tem cemitério, tem planos funerários. E daí houve um convite e daí eu fui trabalhar com ele em 1994. Ô, João, mas era fácil vender, cara? Como que é, bicho? Eu vou falar para você que ser vendedor é todo dia você levantar e ter um novo emprego, né? Então, você não tem nada certo. Então, a gente que dependia de comissão, então eu sabia que eu tinha que sair, tinha que levantar, tinha que sair, tinha que produzir, tinha que vender. Então, por quê? Porque eu tinha que ter um sustento, eu tenho que ganhar dinheiro. Então, eu não aceitava voltar sem ter faturamento, eu tinha que vender. Então, quando eu não vendia, era o dia frustrante para mim, mas eu vendia nem que fosse na banquinha, no ponto de ônibus, no ônibus voltando para casa, parava, descia e vendia para o cidadão. E assim era. Então, sempre
sempre em busca ali do retorno. Você ia atrás do sim, porque o não você tinha certeza que você ia receber. Certeza. Mas quando você levava não, você ficava baleado e olha, vem não aceitava, eu não aceitava. Quando a pessoa vinha assim, quando eu oferecia um plano funerário para a pessoa dizia assim, não, que isso, eu não quero morrer. Eu digo assim, não, espera aí, eu acho que a senhora está brincando comigo. Por quê? Porque todos nós vamos passar por isso. E não tem outra alternativa a não ser essa. Então, acho que a senhora está falando para mim dessa maneira assim, mas eu tenho certeza que a senhora tem preocupação com o seu pai, com a sua mãe. Eu acho que a senhora, quando acontecer uma falta deles, a senhora quer prestar uma última homenagem com dignidade. E daí ele ia. É o fechamento, onde que eu assino? Cara, então você ficou um tempão. Fiquei 20... Vamos dizer assim, entre tudo uns 25 anos. Cara, ficou 25 anos no ramo. Comecei vendendo de porta em porta, né? Graças a Deus foi acontecendo as oportunidades, daí fui tendo equipe de vendas, fui diretor de vendas, eu fui diretor do grupo funerário do meu tio, né? Que é do grupo Luta Araucária, Cemitério Prazer Araucárias. Tá. E fiquei até 2016 ali. E daí, por uma ocasião, até mesmo que como eu já tinha outros negócios também na parte imobiliária, na parte de imóveis, que paralelamente eu já fazia, no momento que eu resolvi me desligar do grupo. Então, eu conversei com o tio e disse assim, chegou um momento que eu tenho que tocar os meus negócios e ficou muito complicado para eu conseguir conciliar tudo, né? Porque eu mexia já com os carros também. Então, daí eu segui uma nova trajetória de 2016 para cá, solo, né? Mas até 2016 eu estava vinculado junto também no grupo dos cemitérios e funerários. Então, cara, você começou cedo já a vender, 14 anos já começou... Sim, comecei a minha vida bem cedo. Eu casei com 17 anos, né, Lucas? Você casou cedo, né, cara? Eu fui pai aos 18. Aos 18? Eu fiz 18. Daí nasceu, eu tinha 2 meses de 18 anos. Caraca, sério, cara? Olha e só. Daí então, eu não tinha alternativa, meu irmão. Ou eu vendia, porque o leitinho não podia faltar. Não podia faltar, cara. Isso você acredita que foi eu acredito, foi um motivo para você mais acelerar com as coisas. Eu vejo assim, né, Lucas? A partir do momento que a pessoa coloca, vamos dizer assim, um compromisso. E quando você sabe que não é só você que depende de você, mas você é o pilar de algo, entendeu? Então... Isso não tem como alternativa, entendeu? Então, você tem a tua família, você tem a tua esposa, você tem a tua filha, você quer construir você é o provedor, ali, então você é o provedor, você é o pilar de tudo isso. Então, você não tem alternativa, meu irmão. Tá com dor, tá doente, não tá, vamos pra luta e sem mimimi, né? Sem mimimi. Ô João, o que você acha nesse tempo aí que você acertou? Você já tinha essa visão de colocar em imóveis? Por que você já tinha essa visão já? Eu sempre brinco, sabe? Porque os jovens de hoje, cara, putz, cara, eu vou comprar um carrão. Eu falo pra você, eu falo por mim também. Isso. Quando eu comecei a ganhar bem com 17, 18 anos, cara, já parti um carro entendeu? Eu sempre fui um pouquinho diferente, desde a minha adolescência. Eu sempre queria ver onde que estava o meu dinheiro. Eu sempre fui um cara, tipo assim, conservador. Então eu ganhava um dinheiro, eu queria comprar lá comprar uma bicicleta, ou comprar um videogame, ou comprar uma TV para o meu quarto. Eu queria ver onde que estava o meu dinheiro. Eu não queria jogar ele, tipo assim, rasgar ele e eu vou fazer uma festa, eu vou. Não. Tipo assim, sempre sendo um poupador. Então eu poupava o dinheiro e eu tinha um objetivo, não, porque eu quero comprar tal coisa. Então sempre foi assim, desde adolescente. Isso aí ninguém me ensinou, isso aí foi, sei lá, um característico, foi uma coisa assim que foi de você mesmo, da minha natureza. E dali eu sempre fui trazendo assim isso comigo. Então eu fui um cara que mesmo lá quando a gente tinha algumas dificuldades, mas eu nunca tive nenhum problema financeiro. Eu nunca trazia uma água, eu nunca deixei de pagar uma conta, nunca voltou um cheque meu. Eu sempre fui um cara extremamente organizado financeiramente, porque eu sempre trabalhei com lastro, mesmo pequenininho, mas sempre com lastro, sempre com maior tranquilidade. Então nunca faltava nada, nunca cheguei assim e falei assim, poxa vida, agora a gente não tem o que comer. Não tenho dinheiro para pagar um mercado, não tenho dinheiro para pagar uma luz, uma água. Entendeu? Por quê? Porque como eu trabalhava com vendas, eu tinha que ter um lastro. Então o que acontecia? Se um mês ia muito bom, eu sempre jogava um dinheirinho e deixava lastreado, deixava guardado, eu sempre deixava um backup, entendeu? Então eu sempre trabalhei com backup.
Alguns especialistas, né, eles falam que uma vida financeira com sucesso é o cara que guarda 30% do que fatura, sim, né? E eu sempre fiz o inverso, eu guardava 70%. 70%? Isso, eu sempre guardava o máximo que eu conseguia e vivia ali dentro, claro, de uma coisa aceitável, mas sempre um cara poupador. Para quê? Para que eu pudesse construir algumas coisas. Caraca, mas essa cultura, foi de você? Ou tua mãe ensinava alguma coisa? Sério, cara? Sinceramente, claro, meu pai foi um cara também que, tipo assim, dentro das proporcionalidades, sempre teve as coisas dele justas, ele sempre foi um cara que honrou os compromissos dele, sempre teve, mas sempre teve aquela mentalidade até hoje, né? Uma mentalidade tipo de funcionário, aquela coisa, tá bom, já tenho minha casa, tenho meu carro, tá certo, não quero me incomodar, de vez em quando até ele puxa minha orelha, para que trabalhar tanto, por que isso? Eu digo assim, pai, não é nem isso por mim. Entendeu? Hoje é por quê? Por causa que a Dayana tá aí, tá crescendo, agora tem a minha netinha, que é uma bênção, e tá aí, vai ficar aí alguma coisinha que a gente puder deixar. E tipo assim, pessoas que estão com a gente também, que a gente pode somar na vida delas, na parte também financeira, na parte também, vamos dizer assim, aí de orientação, que eles consigam, né, se alavancarem também. Eu sempre trabalhei muito enxuto, Lucas. Eu sou sincero para você. Eu nunca... tipo assim, depois da minha saída ali do luto, porque ali eu coordenava ali equipes, eu tinha bastante gente tinha ali no escritório. Eu nunca tive salário, eu sempre fui comissionado. Né? Então, eu sempre trabalhei à base de comissão. Então, eu sempre tive comissões boas. Então, eu sempre trabalhei em cima de resultado. Então, a pessoa que quer ganhar um bom salário, ela nunca vai ter uma liberdade, muitas vezes financeira ou até mesmo de trabalho, porque ela fica vinculada a um salário. Né? Então, eu sempre fui um cara que dependia do quê? De resultado. Eu tinha que produzir e ter uma boa comissão para eu ganhar dinheiro. Então, sempre foi assim. E daí, quando eu consegui ter algum patrimônio ali nessa minha jornada lá atrás, em vez de eu viajar, fazer viagens internacionais ou, igual você falou aí, comprar carros importados e ficar moendo dinheiro, não. Eu comprava bons carros, mas só que sempre pensando em ganhar dinheiro com eles. Eu nunca perdi dinheiro com carro, eu ganhava dinheiro com carro. As pessoas, nossa, mas você troca muito de carro? Não, eu troco, eu gosto de trocar de carro. Entendeu? Mas só que não, eu já comprava com o intuito de vender justamente para quê? Para ter o retorno financeiro maior do que qualquer aplicação. Em vez de deixar meu dinheiro estalerado lá numa aplicação que me dava X, opa, espera aí, tem uma oportunidade aqui, então eu comprava, deixava anunciado ou ficava usando. Quando eu comprava mais do que um, deixava numa loja também confiável o carro consignado para eu ter um retorno financeiro daquele investimento, e assim foi. Entendeu? E daí eu sempre fazia o quê? Quando chegava no certo lastro ali, eu comprava um terreninho, eu fazia uma casinha. Tinha alguns amigos meus que falavam assim, João, você tem 20 e poucos anos, tem pensamento de velho. Gasta o dinheiro, moe o dinheiro. Daí hoje as pessoas olham assim, né? Tudo bem, claro, né? Que a gente tem que viver, né? Também ali, ter um bom senso, né? Junto nessa jornada. Do dia a dia, a gente, né? Isso, a gente não curte bem também, né? Curte algumas coisas. Mas eu nunca abri mão, né? Depois de um certo período que eu comecei a andar de moto, que você sabe que eu ando de moto também. E na época de pista ali, muita gente moeu muito dinheiro em pista, e modesta parte eu ando bem de moto, eu poderia também encarar um campeonato mais forte ali, mas só que como é tudo com recurso próprio, é muito caro. Eu dizia assim, não, eu tenho outros objetivos, as prioridades são outras, eu curto aqui, até aqui eu vou, daqui para lá não. Por quê? Porque a minha prioridade é outra, tem investimento. Daí os amigos, mas você está comprando outro imóvel, cara, mais aluguelzinho, não sei o quê. Não, porque eu estou pensando lá na frente, estou pensando no futuro, entendeu? Cara, para viver com lastro. Ô, João, você é um cara prodígio, hein, cara? Porque essa mentalidade aí, cara, não é uma mentalidade da maioria dos brasileiros, porque geralmente, cara, a cultura é outra, né? É verdade. A cultura é outra, a mentalidade é outra. As pessoas, a gente vai entendendo do financeiro no dia a dia, nas porradas do dia a dia. Opa, preciso juntar aqui. Então, é totalmente fora da curva o teu pensamento. Ô, João, quando você começou a construir, a pegar a terreno, sempre foi de construir, alugar ou construir e vender?
O meu primeiro terreno que eu comprei foi em São José dos Pinhais. Ah, foi em São José? Isso. Lá no bairro Quisizana. Nossa, lá embaixo. Eu tinha na época uma S10 96. Eu dei a S10 e um dinheirinho e comprei em 1999 o primeiro terreno. Primeiro terreno meu. Eu tinha 20 para 21 anos de idade. E ali eu já comecei a construir umas casinhas para locação. Para justamente eu colocar ali um terreninho, ter uma rendinha ali, vamos dizer assim, uma renda passiva ali. Então, e esse terreno depois, conforme foi indo as situações, e até agora, 2 semanas atrás, eu fui lá. Porque esse terreno acabou retornando para mim, porque eu tinha vendido esse terreno. E hoje é nosso novamente. Caraca. E eu fui lá e vi essa casinha, né, que eu construí lá em 99. Ah, você construiu daí lá? Isso, eu construí as casinhas lá, aquelas casinhas pré-fabricadas, com muita dificuldade ali, fazendo ali. Mas tinha experiência já de construção? Nunca, não tinha construído nada. Tudo aprendendo. E o YouTube não era o que é hoje, meu querido. Não tinha era YouTube, era tudo, cara. cata uma informação aqui, cata uma informação ali. Conversa com o João ali. Isso aí, vai lá, e daí comprei a casinha pré-fabricada, coloquei lá e pinta e tal, e aluga, depois faz outra e aluga. E na oportunidade lá eu cheguei a fazer 3 casinhas dessa, né? E daí, por uma questão lá comercial que acabou aparecendo, eu, na época, acabei vendendo para o meu sogro esse terreno. E daí ficou com ele todo esse período, daí acabou acontecendo o falecimento e tal, e acabou retornando para a família, aquela coisa toda. Mas, então, com 20 anos de idade, ali para 21 anos de idade, foi o primeiro terreno que eu tive com essa mentalidade de ter uma renda, de ter alguma coisa ali que eu disse assim, qualquer coisa tem uma rendinha passiva aqui. E as coisas foram acontecendo, Lucas. Eu nunca fui um cara que sofri por nada. Que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer. Tanto é que eu nunca tomei dinheiro de banco. Eu nunca fiz nada com recurso de banco. Tudo que eu fiz foi conforme o meu passo, conforme a minha passada. Entendeu? Eu nunca me alavanquei de outra forma. Porque a gente vê hoje que muitos caras eles pegam e se alavancam. E muitas vezes até tem vezes que se tropeçam aí e tal, e jogam para frente, aquela coisa toda, mas cada um tem vamos dizer assim, um posicionamento, e tem vezes que dá certo. Tem vezes que dá certo e tem vezes que não, né? Tem vezes que o cara quebra. E então eu sempre fui muito, muito conservador. Sempre. Se eu fiz alguma dívida, eu já tinha dinheiro para quitá-la. Entendeu? Então eu sempre fui conservador. E com isso, com essa jornada, foi acontecendo, naturalmente. Naturalmente foi acontecendo, daí eu trabalhava, mexia com os carros, que faziam mais rendas fora o que eu tinha ali do meu faturamento na época dessa parte de cemitérios e funerárias, e eu sempre indo ali construindo patrimônio. Então fui comprando um terreno aqui, fui comprando um sobrado ali, e daí fui estocando imóvel. O aluguel foi um bom negócio para você? Foi. E eu falo para você que não é só o aluguel, tá? As pessoas elas confundem. A renda passiva do aluguel é do fator, né? Mas só que você comprar um imóvel certo, a renda passiva, ela te dá ali de retorno da locação, ela é uma parte. Por quê? Porque nós temos a valorização imobiliária, está ali o imobilizado, e com o longo do tempo, isso aí é histórico, sempre o imobiliário vai ser melhor. Sempre. Histórico. Mas não sei o quê, hoje é Bitcoin. Cara, eu até um primo meu, seu Natan, depois vai ver o podcast aí, daí esses tempos ele... João, não sei o quê. Você, calma, meu irmão. O meu negócio é terreno. O meu negócio é terra. Quem compra terra... Não erra, entendeu? E muitas vezes as pessoas se decepcionam. Por quê? Porque muitas pessoas, elas acabam indo para o mercado imobiliário ou querendo fazer esse tipo de investimento sem ter uma assessoria correta. Aí entra o teu outro negócio. Aí que é o problema, entendeu? Porque, Lucas, você construir não é tão fácil, entendeu? Não é tão fácil. Tem as suas dores. E a construção já deu mais lucro também, né? Já, muito mais, né? Muito mais, né? Muito mais. Hoje está virando o quê? 35%, 30%, João? Depende do gestor, né? Depende do gestor, depende do tipo da construção. Da localização. Localização, depende se esse cara fez na permuta ou não um terreno, se conseguiu um bom negócio. Eu nunca fiz terreno com permuta, eu nunca... João, caraca, velho. Sério? Nunca fez na... Nunca. João, você é um cara diferenciado, hein, cara? Sempre comprei, construí e vendi.
né? E daí eu sempre fui deixando algum patrimônio. Hoje a minha carteira maior é do lado comercial, né? Que eu tenho lojas comerciais locadas, alguns pontos também de lojas de carro. Loja, o comercial é melhor que residencial, né? Eu digo assim para você, as duas coisas funcionam porque são necessárias. E conforme o mercado, você pode ter uma dificuldade ou no comercial ou no residencial. Entendeu? São momentos. Hoje o momento para locação é maravilhoso. É para todo lado. Por quê? Porque o juro alto, uma Selic lá em cima, o cara coloca na ponta do lápis. Não vai comprar, vai vale alugar. A pena muitas vezes alugar, entendeu? Muitas vezes até se o cara tem onde colocar o dinheiro, tem onde trabalhar com o dinheiro, tem vezes que ele consegue fazer muitos bons negócios, né? Sim. Se ele for um bom administrador no dinheiro também. Por quê? Porque você perder dinheiro com dinheiro é maravilhoso, né? Se o cara não tiver juízo, é rapidinho para ele ir para o negativo, né? Então... mas a locação em si é um bom negócio, né? Então a gente tem carteira de locação própria e também temos administração para alguns clientes, fazemos assessoria para alguns clientes no tipo de investimento também, para fazer barracões, pavilhões, fazer salas comerciais, fazer conjunto comercial, fazer também a parte de condomínios muitas vezes residenciais, casas, sobrados, até mesmo a questão de estúdios hoje, né? Que você pode fazer, que são as kitnets. O estúdio tem que ser muito bem localizado, né? Eu digo para você que tem que ser uma localização estratégica. Aonde que você consiga captar aquele cliente ali da região, da localização, aonde que você consiga uma valorização, você consiga um retorno melhor dessa locação, né? Então, por quê? Porque o retorno médio, muita gente fala assim, a locação não dá mais do que 0,4, 0,5. Mentira, né? Se você tiver dúvida, qualquer coisa, eu te acho locação que vai te dar mais. Então, estúdio, eu conheço, pessoa, inclusive o meu irmão, ele tá no Airbnb, tem alguns Airbnb, tá ensinando muito bem. Sim. Mas assim, muito bem. Pô, tá dando uma porcentagem agressiva. Mas eu conheço gente que tem estúdio que, mas é a localização. Entendeu? Mas a gente vê um cenário também hoje, falando no cenário de Curitiba. A localização, a estrutura desse empreendimento, o tipo do mobiliário que tem. Sim, porque você vai pegar públicos diferentes. Né? Ou você pega aquele que vai colocar um móvelzinho lá, ou você quer aquele cara que ele está de passagem, ele veio trabalhar na empresa por uma oportunidade de negócio, vai ficar num momento ali. Então você consegue agregar valores. Eu acho que o estúdio ele só dá bom se for Airbnb. Locação não dá bom, cara. Depende, João? Depende. Porque, querendo ou não, né, o Airbnb, você tem essa situação ali da saída, você tem a manutenção, você tem que rever ali os desgastes ali do negócio. Você tem um trabalho maior. Eu tenho dois amigos, inclusive o César, meu sócio aqui do Cristal, ele tem Airbnb, só que o padrão dele é classe A. Isso. É um padrão, os móveis dele é animal. E o meu irmão também tem um padrão muito bom. Assim, os dois estão muito felizes com o Airbnb. Sim. Mas eu sei que se ele fosse locar, não dá, irmão. Não, sim. Conforme o tipo do empreendimento, conforme o tipo do estúdio, ele vai ser ou para um ou para outro. Isso nós estamos falando. Entendeu? Depende qual que é o objetivo dele, né? Por quê? Porque também você pode agregar menos, vamos dizer assim, um valor imobilizado menor, aonde que a tua porcentagem dentro de um estúdio, dentro de kitnets, ela vai ser melhor. E você não vai ter aquele desgaste de toda hora. Sai, entra, aquela coisa toda, porque você sabe que dá gestão. Entendeu? Ou você tem que ter alguém para fazer isso, ou você vai ter que ser o friteão ali, a pessoa que vai cuidar desse negócio. Mas agora, a gente falando de Curitiba, a gente vê uma vacância muito grande de Curitiba. Prédios, que nos anos 2000 era sonho ter uma loja nesse prédio, hoje tem uma vacância. Cara, hoje a gente tem muita vacância grande em Curitiba. Como que você vê? Eu vejo assim, Lucas, na verdade, a questão de prédio a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por quê? Porque um terreno ele nunca vai envelhecer. Uma localização, ela sempre vai crescer. Mas o que está em cima dela envelhece. Entendeu? Então, aquilo que está em cima de um terreno,
ele tem prazo de validade, ele pode ou depreciar aquele imóvel, aquele terreno, aquela localização, ou ele pode valorizar. Então, nós temos que ver por quê. Porque quando você tem um prédio muito antigo, a questão de manutenção, a questão ali de condomínio começa a ser gerado de uma forma muito mais cara. O que eu tenho amigo de Mosca Branca que tem baita apartamento de 190 metros quadrados. Tentando vender de tudo que é jeito. Cara, eu olho lá, o cara lá, ó, tá alugando lá 2.900. Cara, quando você vê o condomínio... 3.200, 4 mil. Cara, então, como que você faz, cara? Por quê? Porque... Qual que é a saída para um cara desse, cara? Uma saída tem vezes que igual lá está sendo balneário, né? Desmancha o prédio, faz outro empreendimento, né? Mas vai ter que ser isso. Vendem o prédio todo, aquela coisa toda. Por quê? Porque um prédio, conforme a idade dele, ele requer mais cuidados. Muita manutenção. Além de manutenção, tem prevenção. Prevenção de queda, você tem que fazer engenharias, você tem que estar atento ao corpo de bombeiro. Então, vocês têm algumas licença a ser atendida. E isso tem custo. Por isso que acaba sendo mais oneroso a questão, muitas vezes, até mesmo do condomínio. Porque tem vezes que tem que fazer lá uma engenharia de prevenção, por exemplo, de estrutural de um prédio a cada um ano. Ou a cada 6 meses. Depende da idade do prédio. Caraca. Tá entendendo? Então é diferente do Lucas ter lá um terreno bem localizado. Muito legal o que você falou. Entendeu? Então existe pontos. Então, muitas vezes a pessoa compra um prédio, ela compra um apartamento e quando ela não é do ramo, ela não conhece muito disso, ela muitas vezes nem se atenta para a idade desse prédio, como é que está essa situação, como é que está a saúde do condomínio desse prédio, entendeu? Então, aquelas pessoas que começaram ali nele, hoje são uma outra situação, porque acaba tendo ali uma mudança de proprietários muitas vezes, e daí compram aquilo por um preço mais de bagatela, depois não tem condições de manter, vira uma briga qualquer manutenção, vai ter que gastar lá, vai ter que investir 10 mil reais para fazer uma renovação lá, tem que fazer uma impermeabilização, nossa, vira uma guerra, ninguém quer aceitar, nossa, como é que nós vamos fazer? Por quê? Porque muitas vezes não é nem culpa da pessoa, mas só que o poder econômico dela, ela está num lugar onde que muitas vezes está extraindo muito do recurso dela, entendeu? Então, ela entra lá dentro e depois que ela vê a confusão que acabou entrando, né? Por isso, eu não sei, mas lá em São José o plano diretor é o ano que vem. Aqui em Curitiba, você sabe me dizer ou não? A gente teve uma mudança do plano diretor agora de 2018 até 2021, tivemos algumas mudanças aí, tá para ter mais umas alterações agora para esse ano e algumas diretrizes aí de mudança, né, na questão ali de zoneamento, algumas coisas assim. Exatamente. Então, por isso que é importante, porque hoje eu vejo, cara, a gente não tinha essa visão, e você tocou num assunto muito importante, que às vezes o prédio vai envelhecendo, o terreno não envelhece, mas o prédio daí que você faz. Hoje eu vejo alguns bairros, inclusive minha falecida avó, que faleceu agora, onde ela morava, no Cajuru, é um bairro muito velho. Na rua dela, até eu tenho stories nisso, eu brincando com ela, né? Dona Jussi já morreu, na rua dela, que é um bairro velho. Sim. Daí eu até brinquei com ela, né? Poxa, só falta você aí no carro. Eu tava acompanhando lá a tua vozinha, eu era fã dela também. E hoje você vê, o bairro envelheceu. E as casas envelheceram também. E daí o que acontece? Ali vem uma geração do quê? De herdeiros. Sim. E daí muitas vezes são 5, 6, 4 filhos, daí aquele imóvel vira um peso para a família, porque daí ninguém quer colocar o dinheiro, porque não sei o quê, porque não é de ninguém, é de todo mundo e não é de ninguém. Entendeu? E daí a gente passa por isso também, porque como a Daiana cuida dessa parte do direito imobiliário, sucessão, toda essa parte de inventário lá no escritório, e daí a gente vê lá as brigas de família, daí, porque eu paguei o IPTU e você não pagou, porque tinha que cortar a grama e você não cortou, e sobra só pra mim, porque esse povo é tudo folgado. Rapaz do céu, daí é sobrinha brigando com o tio, irmão brigando com o irmão. E é ali que a gente conhece a família, quando chega no inventário. Doideira, né? É uma doideira. Mas eu vou tocar nesse assunto também, mas graças a Deus lá tá tudo certo. Mas assim, e daí a gente vê, né? Porque e daí o plano diretor pode mudar o bairro também. Porque é um bairro já velho já. É porque eu vejo assim, sabe, Lucas? Até mesmo ali na região do Álvaro e Boqueirão houve uma mudança ali. Antigamente você podia pegar um terreno ali e você tinha que atender ali
Podia fazer até 6 unidades num terreno lá padrão de 14 por 50, 14 por 55, numa implantação. De um condomínio. Isso. Daí você tinha a limitação lá de 120 metros por cada fração. Tá. E você conseguia instituir um condomínio ali dentro desse lote e fazer aquele famoso lá, 2 sobradinhos de frente, 4 de fundos, né? Então fazia ali geminados, aquela coisa toda. Então ali já podaram. Já podaram, porque hoje você pega um terreno desse e você está limitado a 3 unidades somente. Se você fizer nível de sobrado ou casa, é só o máximo 3 unidades. Se você quiser fazer mais, você tem que subir prédio. Entendeu? Por quê? Porque eles querem trazer mais população. E daí, para você comprar um terreno desse, nessa localização, o valor dele, para você construir 3 unidades, não fecha a conta. Não fecha, não tem como. Eu não tenho como pagar R$1 milhão ali num terreno, fazer 3 unidades para venda, e não adianta eu querer concorrer com alguns condomínios, né? Uma casa, bem dizer, de rua, né? No bairro do Auer, que é um bairro excelente, que até eu estou ali, né? Mas só que é diferente. O público de 1,5 milhão, 2 milhões, ele já procura um outro tipo de segurança, ele quer uma infraestrutura de condomínio, ele quer, entendeu, algo diferente. Então, para nós ali, fica inviável. Daí teve algum pessoal ali que está tentando colocar ali na casa de 1 milhão, 1 milhão e 100 os sobrados com 3 unidades somente. Mas fica complicadíssimo de venda. Patina. Só vai acontecer aquele cara que realmente é apaixonado ali e tal, e muitas vezes tem gente apaixonada, mas só que a paixão não paga a conta, né? Muitas vezes ele é apaixonado pelo bairro, tudo, porque o pai mora, porque a família está por ali, porque ele se identifica muito, mas ele não tem o dinheiro dessa paixão. E para você atrair aquele que tem o dinheiro, muitas vezes não tem a atração correta. Por quê? Por causa da localização, por causa da segurança, que muitas vezes o cara que tem um pouquinho mais de dinheiro, ele zela muito por isso, que ele quer ali um condomínio que dê mais uma possibilidade de segurança para ele, para a família, que tem uma infra, que tem ali um salão de festa bacana, que tem algumas coisas ali de gourmet, né? E daí acaba inviabilizando muitas vezes a venda, o cara vai ter que começar a baixar aquela coisa toda, ou senão fica lá o imóvel 2, 3, 4 anos fechado, até conseguir fazer algum negócio. Cara, ali naquela região é liberado os R4? Hoje nós temos regiões ali no Auer que nós podemos fazer até 12 andares. 12 andares, então até R4, 12. então. É ZR4, mas com possibilidade até de 12 pavimentos. Né? Ô, João, depois da pandemia, desse boom que deu, você estava construindo durante a pandemia? Estava construindo. E aí? Na verdade, quando chegou a tal pandemia, eu estava com a loja de carro também, né? Tá. Eu estava com a loja de carro e eu estava construindo até mais. Eu estava com alguns condomínios, eu estava com condomínio sobrado, estava com um predinho, eu estava com volume de construção. Até foi um divisor de águas ali que eu acabei locando uns pontos meus de loja, entendeu? Que daí eu tive que tomar uma decisão naquele momento ali, mas só que não foi nem por causa da pandemia. Antes de anunciar ela, eu já tinha tomado um posicionamento que eu ia locar, ia pegar o meu estoque de carro, colocar no imobiliário para dar uma respirada. Você achou que o carro ia baixar? Na pandemia, achei. Então, cara, que doideira, né? Muito doido. Eu tenho um podcast com o Silvan, da Belos Car. Um grande abraço pro Silvan. O Silvan conhece também. Ele acho que teve uma crise em 2008, 2006. 2008. Isso. E daí ele falou... Foi a crise das crises. Isso. Daí ele falou assim, não, vou colocar carro porque vai dar bom, alguma coisa assim, nesse sentido. Daí ele... né? Isso. Não deu certo. Teve gente em Curitiba aqui que cometeu suicídio por causa dessa crise. Porque quando acordou, os caras tomavam dinheiro de banco, compravam um forte repasse de concessionária, eles bancavam muita situação, e daí quando chegou ali, meu irmão, quando ele apagou a luz, acendeu no outro dia, ele tinha menos do que meio estoque de valor agregado que tinha. E daí ele tinha dívida com o banco lá para pagar. Por isso que eu falo da alavancagem. Quando você está com o estoque próprio, quando você tem carro consignado, tudo bem. Baixou, tudo bem. Baixou o meu, baixou do Pedro, baixou do Paulo, tá tudo certo. Mas quando você tomou o dinheiro para comprar o carro, e daí você está devendo o dinheiro sem pagar, e daí ele ficou insolvente. Teve histórias aí de suicídio. Então, e daí veio a pandemia, ele contando a pandemia. Da pandemia, veio a pandemia, cara, que ele fez... zerou o estoque dele. Vou me lascar de novo.
né? E zerou. E foi o contrário. E foi o contrário, Foi cara. o contrário. Mas quem imaginava isso? Ninguém imaginava. Eu sou sincero para você, ali para 2018 para 2019, antes de acontecer a questão da pandemia, eu já tinha decidido alugar um dos imóveis que eu estava com a loja de carro. Não por causa de nenhum rumor de pandemia, de nada. Foi uma questão pessoal minha, por causa de tempo, de correria realmente. E daí eu troquei uma ideia com a minha esposa. Ela falou assim: faz o seguinte, amor, pega, aluga a loja, dá um ar, né? Porque eu estava tocando tudo junto. E daí você toca só as obras e depois, para frente, você vê. E foi uma coisa boa que eu fiz, né? E daí naquele momento eu tomei essa decisão realmente, coloquei a loja para alocar. Fiquei com algumas coisinhas de carro, mas daí eu peguei o meu estoque e acabei vendendo, comprei outros imóveis que hoje também são ponto de loja, aquela coisa toda, e investi na construção, e daí veio essa questão da pandemia. E até apareceu algumas oportunidades no início da pandemia de até comprar carro, tudo, mas eu já estava sem ali o imóvel, estava alocado já, e eu disse assim, não, vou segurar, vou ficar aqui na minha. O que eu fiz, eu comprei ferro por antecipação, né? Quando veio o rumor da pandemia ali e tal, que ia subir, eu fui lá, eu estava começando um predinho, e eu cheguei, já antecipei lá, eu fiz todo o levantamento de parte de ferragem, fui lá, antecipei, já comprei, já paguei para deixar estocado, aquela coisa toda, para a gente poder ali otimizar ali a obra, né? E também na pandemia, né? Claro que alguns lojistas também sofreram algumas coisas ali, porque tinha que fechar a loja, não podia dar aberta, aquela coisa toda. E a construção civil foi a única coisa que não parou. Né? Então, tudo parou, menos a construção civil. Né? Então, daí ali até acabou sobrando um pouco de mão de obra, porque alguns particulares também saíram do mercado de reforma, de construção. E a gente fez com até mais velocidade alguns condomínios que a gente estava no momento ali construindo, empreendendo. Mas eu acho que foi tudo certo, entendeu? Para mim, eu não me arrependo. Nem a matéria-prima subiu? Ela subiu, né? E igual eu falei para você, quando estourou a pandemia, eu estava terminando um condomínio e daí estava começando um predinho, daí eu antecipei a parte de ferragem, que era ali o custo ali do bruto, que era o mais caro naquele momento, naquela oportunidade. E, claro, cimento subiu, alguns materiais subiram, mas só que daí a gente ia lá, negociava, comprava já carga maior. E aquela coisa toda que você tem que ter ali, aquela questão da procura, da diligência, né? Porque muito empresário quer ser empresário e tipo assim, não tá na luta, né? Então você tem que dar valor a centavos, você tem que discutir ali, porque senão, meu irmão, isso aí entra na conta final, né? Então tem cara que até eu lembro que um empreiteiro meu chegou uma vez, ele esqueceu de pedir prego, porque todo dia eu ia na obra. E daí ele chegou para mim: João do céu, eu vou precisar de 10 quilos hoje por causa da caixaria tal, não sei o quê. Eu disse assim: mas por que você não me falou, né? Por quê? Porque eu tinha o meu xerifado lá e eu compro em caixa. Né? Então a diferença dá 60% mais caro para você comprar fora. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu disse assim, mas eu já te trazia. Não, mas pega ali no material de construção, tal, vai dar uma diferença mais de 10 quilos, tal. Eu disse assim, então me dá aqui um dinheiro aqui. Daí, por quê? Você vamos rasgar, porque se pode rasgar o meu, porque não pode rasgar o teu. Daí ele deu risado e disse assim, meu irmão, dinheiro é dinheiro, não importa se é no meu bolso, Lucas, ou no teu, o dinheiro vale a mesma coisa. E daí tem cara, muitas vezes, que cresce um pouquinho e ele perde esse senso, esse valor. Então, você nunca perca o senso do valor do dinheiro. A partir daí, o cara pode ir para a ruína. Seguramente. Com certeza. Então, eu sempre fui um cara muito diligente a isso. Muito. Ô, João, e na pandemia dos carros, como que foi? Daí, o que aconteceu? Loquei. Antes da gente entrar no carro, eu tava uma pergunta aqui, foi muito bom, e daí eu perdi. Qual que é o melhor negócio? Fazer prédio ou fazer casa? Ou fazer sobrado? Depende. Tudo depende, né? Eu falo para você que tudo é bom. Né? Desde que você tenha vamos dizer assim, uma boa diligência primeiro, você verifique naquela localização, você faça realmente um levantamento para ver se realmente esse empreendimento que você vai fazer, ele serve para aquele local. Porque muitas vezes ele serve nos teus olhos, mas só que não serve para a localidade. Entendeu? Isso é muito importante. Até onde eu fiz o predinho, eu tinha esse terreno e a gente tinha até colocado ele para venda, que era de um cliente nosso, e todo mundo que ligava lá queria comprar e queria comprar financiado. E tinha muita ligação
tinha muita ligação para aquele terreno, mas só que como era um terreno que não tinha verbação de casa, não financiava. E as pessoas se frustravam porque não conseguia financiar. Daí que veio o gatilho. Opa, espera aí, tem bastante procura no local, não consegue financiar, então o que eu vou fazer? Eu vou construir algo que consiga se financiar ali. Daí foi que eu consegui negociar, comprar o terreno e fazer um empreendimento naquele local. E os negócios dos carros, João? Como que é? Você teve uma loja de carro, hoje você tem. Na pandemia, foi um bom momento de vender carro? Na pandemia, como eu falei para você, eu peguei e loquei os negócios. Entrava alguns carros, algumas coisas assim para mim nos negócios imobiliários, como sempre, vamos assim, é natural acontecer isso, porque muitas vezes um cliente está vendendo um imóvel e ele não quer pegar carro. Mas eu pego o carro. Então, eu nunca fecho a porta de uma negociação. Né? O dono não pega. Não, nunca falo isso. Então, o dono não pega um apartamento. Não, calma aí. Eu posso, numa dessa, avaliar, conseguir costurar uma situação e eu pego o apartamento. Qual que é o problema? Entendeu? E a gente já faz um ajuste financeiro ali, até mesmo para viabilizar a venda para um cliente meu, seja de uma casa maior, seja de um apartamento maior, seja de um terreno somente. Então, eu sempre fui um cara versátil com relação a isso. E daí, quando chegou na pandemia, eu peguei e fiquei, vamos dizer assim, atrelado mais no imobiliário, que daí aumentou também a procura da troca de locação, aumentou nossa carteira de locação, daí eu construí aquela coisa toda, as pessoas acabaram mudando muito de casa, porque ficaram presos, né? Então eles queriam algo maior, eles queriam algo melhor, e daí isso também teve uma alavancagem bacana na pandemia. Na verdade, o alto padrão aumentou muito na pandemia, né? Aumentou. Porque sabe por quê? A sensação de fim sempre traz a condição do homem dizer assim, eu vou fazer o que eu posso agora. Você conhece bem isso? Com certeza, entendeu? Então, pode ver que todas as pessoas, muitas vezes, que elas quebram alguns gatilhos, elas saem de uma zona de conforto, é porque ela falou assim, vai acabar para mim. Entendeu? Daí ela, eu vou curtir o que eu tenho que curtir agora. E o que aconteceu na pandemia? Veio uma situação assim de todo mundo ficar inseguro. Morte e coisa aí, apregoando, não, agora todo mundo pode morrer e tal. Mas, cara, todo mundo pode morrer na pandemia, todo mundo pode morrer hoje. Daí tem pessoas que chegam, mas eu tô com câncer, eu vou morrer, e eu não tô com câncer, também vou. E todo mundo vai, entendeu? Então, curta a tua vida hoje, faça as coisas com diligência hoje, faça as coisas com juízo hoje, tenha, vamos dizer assim, equilíbrio em todas as coisas. Você tem que ter um equilíbrio familiar, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio financeiro, de trabalho, para que você tenha paz. Porque eu acho que a melhor coisa que o homem pode buscar é ele deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque não adianta, Lucas, eu poderia ser 10 vezes maior. Eu tive muitas oportunidades, muitas vezes aparecem oportunidades para mim até hoje. Não, João, vamos fazer tal coisa. Eu dou uma esperada, calma, entendeu? Por quê? Porque a oportunidade sempre vai ter. Porque eu queria que você construísse lá junto comigo. Não, calma, né? Porque eu sou um. Então, muitas vezes a ganância acaba levando a gente para onde? Acaba levando a gente para o poço, entendeu? Então, eu nunca fui um cara ganancioso. Nós temos ambição de fazer as coisas, mas ganância zero. Então, vai fazer esse negócio aqui, vai dar muito dinheiro, mas vai trazer problema. Não quero. Pode trazer um caminhão de dinheiro. Se vem um monte de problema, um monte de confusão, não quero. Eu prefiro ganhar pouquinho e dormir. Ô, João, você fala nisso também, cara, como que você consegue administrar? Hoje você tem quantas empresas? Você tem a loja de carro, a estética, a imobiliária, a construtora. Como que você consegue administrar tudo isso, cara? Isso, então. E deitar a tua cabeça, mano. Isso. Né? Claro que tem dias que não é assim, né? Tem dias que a gente tem que dar umas acordadas, né, Lucas? Mas a gente sempre com muita tranquilidade, assim, no quesito, assim, estamos fazendo a coisa certa, estamos sempre organizando de uma maneira correta, né? Eu acho que o tempo, né? O tempo ele é um só. Então a gente tem que administrar esse tempo. Então eu sou bem enxuto, né? Eu tenho meus negócios bem enxuto. Poderia ser maior, igual eu falei para você, mas só que quando eu venho maior, vem uma despesa maior. Sim. Então quanto maior você maior é a tua o quê? Responsabilidade. A tua responsabilidade e o teu custo também. Seguramente. Então eu prefiro ser ali pequeno, mas sadio,
entendeu? Com uma lucratividade bacana. Isso. Porque tem vezes que você vê muita coisa, vamos dizer assim, muita folha numa árvore, mas só que o fruto é pouco. Ou tem vezes que é fruto amargo, entendeu? Por quê? Porque se coloca muito e daí o resultado final disso sempre negativo, correndo atrás para pagar incêndio, pega dinheiro de banco e vive trocando duplicata, tem que correr atrás de factory e não sei o quê. Não, entendeu? Eu não. Eu sou o cara que não sou um cliente bom para banco, porque eu nunca dei dinheiro para banco, entendeu? Então, fechada a porta. Se eu posso fazer, eu faço. Se eu não posso, eu espero. Entendeu? Entendi. E ponto, acabou. Essa é a minha linha. Então, quando eu faço algumas coisas, quando eu estou construindo tudo, eu faço com muita diligência, com muita tranquilidade. Então, se eu comecei a fazer, se eu contrato um fornecedor, algum parceiro de negócio, com certeza ele vai receber, tá tudo certo. Não pico devendo R$1 para ninguém, entendeu? Então, é hábito da gente. Eu sempre falo lá no escritório, tem conta, já paga. Vai vencer dia 20, não interessa, já tem caixa que paga. Já deixa pago, para que vou esperar eu vencer? Né? Ô, João, todo esse patrimônio, tudo que você construiu, cara, nunca teve um ano, alguma coisa de baixa? Porque eu trago muito no podcast, porque as pessoas veem como o propósito do podcast é pegar dicas construtivas com quem já construiu algo. Porque tem muitas pessoas pegando dicas construtivas com quem nunca construiu nada. E às vezes a pessoa vê aquela realidade, então eu até brinco, as pessoas falam, meu Deus, mas você só anda de jet ski, tá no restaurante ponto. Eu falei, meu amigo, até eu queria ter minha vida do Instagram. Até eu queria ter minha vida do Instagram. Então por isso que eu trago, falei assim, cara, qual foi teu momento? Eu já tive 2, 3 momentos de baixo, assim, meu Deus, amigo. Sim. Teve algum momento assim, na tua vida, bicho? Igual eu falo para você, o que acontece? Eu sempre trabalhei com lastro. Tá. Então, esses momentos de baixa, vamos dizer assim, eu confesso para você, esses tempos agora, eu comprei uma caminhonete, eu tinha perdido em toda a história de carro, eu tinha perdido dinheiro com Fluence, que marcou, porque eu comprei bem na mudança de cabeça. Eu tenho Fluence para vender, quer comprar ou não? Eu compro, mas eu precifico. Eu nunca digo que não compro, tá? Mas só que assim, eu perdi um dinheiro com Fluence, isso, anos 2000 lá, que daí eu fiquei, poxa vida, não ia, cara, não vinha nada. Daqui a pouco chegou um japonês até, ele era de Londrina, me mandou uma proposta, eu perdendo R$500 na época. E era carro de 30 e poucos mil reais, alguma coisa assim. Era carro bem novinho, mas só que na precificação eu dei uma errada porque eu não vigiei na mudança de cabeça. O carro acho que era de 2013 ou 2014, se não me engano. Que daí ele muda. De 2014 para 2015 ele muda uma frente nova. E daí o meu ficava muito próximo do modelo novo. Entendi. Daí ficou uma coisa... Eu comprei precificando de uma maneira ali, muitas vezes não tão diligente. E daí eu perdi dinheiro com esse carro. Tá. Perdi R$500. Mas rapaz, você me culpava. Entendeu? Não posso, cara. Como é que eu vou comprar coisa para perder dinheiro, cara? Eu mesmo me penalizo, sabe? E daí... E agora, recentemente aí, acho que foi esse ano mesmo, eu acabei comprando uma caminhonete, eu não vou falar o nome da caminhonete para não queimar ela. E essa caminhonete também eu precifiquei, tinha margem e bem no fim veio aí uma dor de barriga aí na marca, fizeram umas coisas de loucurada ali, eu dei uma ré também de uns 15 cruzeiros ali. Eu disse assim, você aprender, né, cara? Então, isso aí acontece, entendeu? Então, a gente não vive de um negócio. A gente vive dos negócios. Dos né? negócios. Então, você tem que ver no geral, né? Você não vive de mês, você vive de ano. Então, graças a Deus, como a gente é bem pé no chão, bem seguro, então a gente faz as coisas com muita tranquilidade. Então até mesmo o nosso repasse lá de locação, na administração da Dayana, a gente é rigorosamente em dia. Se é dia 20 o final de semana, deposita dia 18, deposita dia 17. Nunca depois, sabe? A gente tem por praxe isso. Porque aquele dinheiro não é nosso, está lá para repasse. Eu não uso dinheiro que não é meu. Dinheiro que não é meu, não quero nem na minha conta. Não, já deposita direto. Entendeu? Então, tem cara que gosta de ficar esquentando dinheiro, não sei o quê. O que não é meu, não quer nem passar perto. Então, eu sempre vivo com aquilo que é meu, tranquilo, sossegado. Então, a gente sempre
muito bem organizado. Que eu digo para você, eu nunca trazei uma conta por causa disso. Entendeu? Eu nunca tive nenhum tipo de problema financeiro por causa do meu equilíbrio assim, financeiro, assim, que eu sempre tenho um backup. Eu sempre... E a tua esposa é tranquila também? Muito tranquila, muito tranquila. Porque se não fosse também tem que ser, porque tipo assim, é um método, né? Então, como a gente começou, construiu tudo junto, veio lá de trás junto, né? E ela sempre foi uma boa auxiliadora, sempre foi uma pessoa que compreensível, entendeu? Muitas vezes ela brigava comigo e dizia assim, mas eu quero isso. Eu digo assim, amor, mas só que agora não é o momento disso. Ah, mas você tem o dinheiro? Eu disse assim, eu tenho, mas só que isso aqui é para outra prioridade. Até eu brinco com ela que nós tivemos umas mudanças de casa e na oportunidade que eu comprei uma casa que ela... falou assim, se você comprar ali eu vou e me mudo. E daí ela queria que eu ampliasse aquela casa para um sobrado. E eu disse assim, não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós não vamos conseguir a valorização local porque eu vou investir. Vamos fazer terra mesmo, vamos deixar organizada. Imagina, não sabe se vai mudar. Calma. Vamos fazer. Ela ficou uns 2 dias meio de bico comigo, mas depois compreendeu, tudo certo. Mas ela sempre foi muito compreensiva, muito econômica, auxiliadora realmente, sempre teve, vamos dizer, senso para as coisas, uma pessoa muito parceira, né? Ô, João, o que você resulta do teu sucesso, irmão? Eu acho que Deus em primeiro lugar, né, meu irmão? Porque eu acho que quando Deus resolve não, Deus está aqui para abençoar todos nós, né? Sim. Mas só que quando a gente recebe as bênçãos de Deus e faz as coisas com lisura, a gente não quer lesar ninguém, a gente não quer passar por cima de ninguém, a gente não quer levar nada, vamos dizer assim, de vantagem, né? Tipo assim, eu tomei aquilo. Sabe aquela ganância de querer enganar pessoas? Muitas vezes a gente se depara com pessoas assim, com esses pensamentos, sabe? Então eu acho que Deus, ele realmente ele é muito bom para comigo, né? Eu não tenho nada, eu não sou nada, e Deus que me ilumina, Ele que faz a gente, né? Muitas vezes abrir. Quando eu estou na dúvida no negócio, eu coloco a cabeça no travesseiro. Eu já mudei um negócio que eu ia fazer de um dia para o outro. Disse assim, não, vamos mudar. Mas você dormiu falando que ia fazer aquilo. Disse assim, mas eu acordei pensando em não fazer mais. Agora nós vamos seguir outro plano. Né? Então eu sempre tenho essa sensibilidade. Né? Eu peço para que Deus sempre me ilumine e que Ele me coloque no caminho melhor. Né? Ele me coloque no melhor negócio, Ele me livre, né, daquilo que seja mal para mim, para que as coisas andem bem. Porque quando a gente coloca Deus no plano de negócio, fica muito melhor. Fica muito melhor. E a honestidade, a transparência, tudo, né, Lucas? Até na questão do ramo de carro aqui, a gente vê hoje que o mercado, ele é complicado. Até tem algumas pessoas que até ministram muito isso, né? Deus e tal. Quando chega no negócio, elas elas esquecem disso, esquece tá? Esquece. Elas só querem saber do dinheiro, né? E muitas vezes até por causa que dão um espaço um pouquinho maior do que a perna, tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que o caráter do homem, ele tem que ser preservado. Seguramente. Né? Porque não adianta, eu sou teu amigo aqui, Lucas. Nós somos aqui amigos, tudo. Daqui a pouco você, o João me enganou lá, rapaz do céu, me vendeu gato por lebre, baixou a quilometragem de carro para me vender. Então eu não trabalho assim, entendeu? A gente trabalha honesto. Vendi um carro teu consignado, você pode ter certeza, meu irmão, se não conseguir no mesmo dia, por causa de alguma situação ali que não consiga ali, cadastramento de conta, no outro dia tá na tua conta. Entendeu? Não tem nada enrolação, porque o banco, não, o banco paga no mesmo dia, entendeu? Se mesmo eu vendi financiado, eu vendi à vista, eu troquei, Lucas, daqui a tua conta está o teu dinheiro lá, eu não quero nem que anoiteça na minha conta, entendeu? Então, é transparência. É isso que falta para muitas pessoas, muitas vezes. Por quê? Porque eles alavancam com o dinheiro de pessoas. Daí fica lá enganando o Lucas e, vou dar tanto agora porque o banco não sei o quê. E daí fica te enrolando um mês para te devolver. O dinheiro é teu. Para repassar o teu dinheiro. Isso quando você não tem que acionar a justiça para receber aquilo que é teu, né? Pô, e é uma pena, Boqueirão ali. Cara, eu acho que tá saindo, mas, Boqueirão foi um tempo, né, cara? Foi um tempo de loja de carro ali, cara. Não só Boqueirão, São José também, né? São José pior ainda ali, né? São José foi um tempo também, né? São José é ainda, né? Tanto é que tem alguns bancos que nem estão atendendo mais a região ali de tanto golpe. Cara. E ali no Boqueirão também teve algumas situações também, né? Mas eu digo pra você que é meio que geral, tá, Lucas? Não é só Boqueirão, Auer. Foi só porque saiu na mídia mais, né? Isso, mas saiu na mídia que teve alguns casos, até mesmo agora mesmo teve uma outra situação ali no Auer ali que a gente fica triste, né? Por quê? Porque querendo ou não é uma classe.
E daí a gente que é sério... a classe toda. Isso, a gente que é sério, muitas vezes os caras ficam assim desconfiados. E muitas vezes até eu mesmo sou um pouquinho transparente. E eu já chego pro cliente e digo assim, desculpa, amigo, que você está acostumado a lidar com picareta. E eu não sou mas picareta. Tem que ser, pô. Né? Então eu sou uma pessoa transparente. O que o senhor combinar com nós está combinado. E aqui, eu tenho sede própria. Eu nunca coloquei um negócio meu num negócio locado. Né? É tudo sede própria. Então a gente tem realmente... Isso é importante. A gente tem realmente compromisso com o que faz. Ô, João, mas você também dá uma assessoria não só de carro, mas uma assessoria muito também de locação de imóveis. Você e a Dai junto, né? Você também dá uma assessoria muito grande. Na verdade, você tá me dando uma assessoria no novo negócio também. Quem não sabe, o João tá me dando uma assessoria no novo negócio que o meu irmão tá me empreendendo. Isso. E ele clareou umas coisas que às vezes parecia tão básico que, cara, a gente precisa de alguém para clarear. Isso tá de fora, né? Porque como a gente tem bastante experiência, a gente já passou por muito, né, Lucas? Eu tenho uma... Eu falei para você, o meu tudo na prática. Né? Então, eu já passei por muitos lugares. Muitas vezes, se você sentar comigo, a gente vai conversar. Lucas, não passe por aqui que tem buraco. Daí vai ser uma opção tua de passar no buraco ou não. Entendeu? Mas só que a gente já passou ou já viu alguém que passou. Né? E a gente já tirou de referência, esse caminho aqui não é legal. Né? Então, na construção mesmo, ou também na locação, no investimento em imóvel, igual esse pessoal fala que o consórcio é investimento, né? Me perdoe, mas não é. Provo com todos os números, mas investimento é aquilo que você tem disponível a investir. Tudo aquilo que você tem disponível a ser investido, você pode tratar como investimento. O que você tomar de dinheiro para investir, para daí tentar transformar no investimento é diferente. Porque daí você vai correr um risco. Você vai tentar transformar num rendimento. É diferente de você ter algo disponível. Porque quando eu tenho disponível aqui o iPhone que eu vou fazer, é diferente. Não, eu vou comprar um iPhone financiado, não sei o quê, para fazer tal coisa. É totalmente diferente, porque eu tenho que pagar a parcela dele. Né? Então, eu vou comprar consórcio para fazer investimento. Como assim? Entendeu? Então, as pessoas muitas vezes, coitadas, eu tenho até dó, a gente está atendendo até alguns clientes com relação a isso, que muitas vezes são lubridiados, né? Porque vem aquela questão, tipo assim, do sonho da pessoa, mexe com o sonho da pessoa. E é uma sacanagem a pessoa não falar a verdade e a realidade. Se comprar um consórcio, vai ali, coloca teu nome, tá tudo certo. Você contemplar um consórcio, você vai lá, tem vezes que pega um dinheirinho do que você tinha, foi lá e contemplou um consórcio. E você usar ele, você vai ter que ter ter uma aprovação financeira, você muitas vezes vai ter que depender de um fiador, você não vai conseguir. E o que não falo para você também, que o teu crédito é mas o teu comprometimento de dívida é outro. Então, você vai ter que ter ainda lastro financeiro para comprar um imóvel com valor superior ao teu crédito. Por quê? O Lucas tem 500 mil reais de crédito, mas ele deve para o consórcio 700. A garantia não pode ser menor. E a avaliação no consórcio não vai ser mercadológica normal. Por quê? Porque ele está pegando algo em garantia, ele faz uma precificação de risco. Se você não pagar, ele vai ter que usar aquilo e colocar no mercado para cobrir o rombo. Entendeu? Isso tudo ninguém fala. Então, a gente que conhece da base, sabe de tudo, depois dá dor de barriga. A pessoa tem que vender, não pode usar, não consegue utilizar. Ô, João, você tem que ser consultor financeiro também, cara. Cara, você tem todas as ferramentas possíveis e históricos e tudo. Cara, você tem que abrir uma consultoria. Por mais que você já dá uma consultoria de imóveis, de carro e tal, mas, cara, ser um consultor de financeiro de empresas grandes, cara. Porque você domina esse produto e você gosta de falar sobre isso, cara. Eu gosto. Eu acho que é por isso, né, que as coisas muitas vezes vão bem, porque eu gosto. Eu gosto de número. Você gosta de número. Né? Eu gosto de número, eu sou um cara muito planilhado, né? Então eu sei exatamente o que eu tenho. Eu tenho tudo planilhado. Eu tenho backup, eu tenho em HD, eu tenho em nuvem. Eu sou um cara extremamente organizado. Então eu sei exatamente o que eu tenho. Entendeu? Legal, Então, e tem pessoas que elas muitas vezes têm preguiça de se organizar. Porque se organizar dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. E outra coisa também que muitos deixam e pecam muito é na questão tributária. Muitas vezes eles voam na questão de conseguir trazer o dinheiro, pecam no tributário e perdem um monte. Então, o homem não pode esquecer que
com o resultado vem também as suas obrigações. Então, seja um pagador de imposto. Ah, mas não é justo. Não interessa. Você tem que seguir o que a lei diz, né? Dá de César o que é de César, né? Uhum. Então, era a lei lá dos impostos de renda, da questão de tributação, nota fiscal. Uhum. Então, a gente vê muitas empresas aí que tem faturamentos e não sei o que e tal, quando você vai ver, cara, o balanço dos caras. E agora, cuidado. Porque agora vai ter IA na Receita Federal. Ai, lascou. Cara, ô João, última pergunta. Você nunca pensou ser polícia, não, cara? Você tem a cara de polícia? Eu tive um tempo, né? Eu tive um tempo na Secretaria de Segurança. Eu tive um período ali que eu trabalhei na CESP de 94 Você até é CAC, 2000. Né? O porte mesmo. É verdade, é o porte. E eu tive ali, foi uma grande experiência que eu tive um período... Que seu pai foi polícia também? Meu pai é aposentado da Polícia Civil. E eu tenho bastante parente também, né? E bastante amigos. Muitos amigos que ficou ali desse tempo nosso. E eu tenho bastante amigo na área. Legal. Meu irmão, cara, passou até o nosso tempo, cara. E a gente nem vê mais de 1 hora conversando. É isso aí, meu irmão, cara, vamos fazer. Pense aí para ser consultor financeiro, hein, cara. Eu acho que tem mercado, hein, meu? Mercado, o que mais empresário precisa é de um consultor. É porque muitas vezes, Lucas, a pessoa está focada tanto no problema que ela não consegue ver de cima. Né? E ela foca no problema e não vê solução, não vê as saídas, não vê onde ela está errando. Vamos para nós finalizarmos aqui, porque eu falo demais também, né? É igual a Dayana fala assim, pai do céu, calma, você fala demais. Né, filha? Mas é o jeito da gente. A gente quer passar essa informação, a gente quer ajudar. Eu sou um cara que estendo a mão e, tipo assim, não por interesse nenhum, muitas vezes. Muitas vezes até a gente fica... Eu tenho até que me segurar, muitas vezes, para a gente não ser muito realista, até mesmo um pouco inconveniente, tem vezes, porque tem vezes que a gente fala muita verdade. A Dayana fala assim, nossa, isso é muito verdadeiro, calma, tem vezes que você tem que tirar o pé um pouquinho, porque é a verdade do cara ali, né? Eu digo assim, não, mas tudo bem, mas ele está equivocado na verdade dele, né? E eu vou ver ele pro buraco, eu vou deixar ele pro buraco daí? Eu vou ficar com a mão encolhida, vou fazer que nem Afonso Pilatos, lavei a mão e deixa que siga o baile? Não, se eu puder ajudar ele, se eu puder auxiliar, eu vou auxiliar. Então, eu acho que uma vez chegou um casal e pediu para eu dar um auxílio para eles, que eles tinham uma pizzaria, até que eu era cliente. E eles estavam vendo ali que eles trabalhavam, eles vendiam um monte e o produto deles era realmente bom, eu era cliente deles. E não dava dinheiro. Eles viviam no vermelho e tal. Daí eles, João, pelo amor de Deus, dá um auxílio para nós aqui, dá um... E daí eu, sem cobrar nada, sem nada, realmente de amizade, eu cheguei e disse assim, então deixa eu dar uma olhada no negócio de vocês. Até que eles propôs, até tipo assim, você não quer vir ser sócio nosso, alguma coisa assim? E eu nunca fui muito partidário a isso. Mas disse assim, não, deixa eu dar uma olhada no negócio de vocês. Mão do céu. Disse assim, pessoal, o que você achou? Disse assim, feche. Cara, do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão criando um buraco todo mês. Ah, mas a gente fatura. Sim, vocês faturam. Mas o que vocês faturam não tampa o buraco. Aluguel, funcionário sem registrar, fazendo passivo. Eu disse assim, meu Deus do céu, feche. É a melhor saída. Ficou braba a mulher dele comigo na época, depois compreendeu e até me agradeceu. Mas até hoje eles estão muito bem, estão em Portugal. E a gente... Mas não tinha como resolver, faturava bem, mas não é o custo... Não dava. Não dava porque o passivo estava muito grande. Cada passada, cada mês que girava era mais um comprometimento de dívida. Do jeito que estava a gestão daquilo. E daí eu disse assim, ou vocês mudam totalmente. Ah, mas não posso, porque isso, porque... Não. Esqueça. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Sim. Separe isso e muito bem. Não use o teu dinheiro da pessoa jurídica como teu fosse. Esse é do teu negócio, é da tua empresa. Igual o Luciano Hang fala, né? Eu sou um pobre dono de uma empresa rica. Bilionária. Isso, né? Então, é a mesma coisa. Mesmo pensamento meu desde sempre. Eu ouvi até ele falando esse dia isso. E é a pura verdade. O cara misturou os negócios, meu irmão. Tem vezes que não vai dar certo. Meu irmão,
Cara, obrigado. Obrigado eu. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo eu que convite agradeço, aí. pô, eu que agradeço. Que aula que a gente teve hoje. Cara, eu vou falar pra você, eu tô muito feliz com essa terceira temporada. Feliz demais, cara. Muito obrigado, João. Tamo junto. Prazer, espero que você me aconselhe pro resto da vida aí pela frente. Nós estamos juntos sempre. Valeu, meu e querido. vamos fazer novos negócios. E vou te vender aquele apartamento lá de São José. Vamos pra cima. Moçada, o João, pra achar você, qual que é teu arroba? Fala aí. O meu pessoal é João Luiz Alves 77. No Instagram, né? E a JLE Motors e JLE Assessoria Imobiliária. Total. Moçada, muito obrigado. Espero que o teu conteúdo... Esse podcast vai sair muito corte legal, cara. Muita pancada. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe. Uma ótima semana. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, moçada. Tchau, obrigado. Valeu, tchau.